As fotos mostravam uma futura mãe feliz. Os amigos enviavam presentes. A família comemorava a chegada do bebê. Nas redes sociais, tudo parecia perfeito. Mas havia um detalhe que ninguém sabia. Uma mentira construída durante meses. Uma obsessão que saiu do controle. E uma descoberta que, quando veio à tona, o Texas inteiro ficou em choque. O que foi encontrado naquela noite revelaria uma história que ninguém conseguiria imaginar. Olá, pessoal! No caso de hoje, vamos ver uma história que choca, emociona e que nenhum roteirista teria a audácia de escrever. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho. Aqui tem 2 vídeos longos por semana e tem vídeo curto todos os dias para vocês. Eu sou a Fabi Medeiros e esse é o vídeo de hoje. Tudo começou em agosto de 2019 na cidade de New Boston, no estado do Texas, Estados Unidos. Era uma cidade com uma população naquela época de 4.500 e poucos habitantes, então assim, bem pequenininha mesmo, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem era parente de quem, todo mundo sempre se via o tempo todo. Então, naquele verão, a Taylor e o Wade, eles se conheceram em um rodeio. Ela achou ele bonito, perguntou se ele era solteiro, ele falou que era. Ela falou então que um dia queria sair com ele. Ele pensou, por que não? Para ele, a Taylor tinha um sorriso lindo, que iluminava assim, né, quando chegava. Então ele ficou bem encantado e aí ele, resolveu então chamá-la para sair. A Taylor era considerada uma boa amiga, do tipo de pessoa que fazia você se sentir adorada ao lado dela. Ela também gostava de ser o centro das atenções, ela gostava de chamar atenção e gostava que as pessoas dessem essa atenção para ela. Já o Wade, ele trazia assim no perfil, das redes sociais dele, vou ler aqui para vocês. Forte como um garoto caipira, onde sim senhora e sim senhor era um modo de vida. Então assim, ele era um cara super simples, humilde, ele era camarada, tranquilo, ele era do campo, então ele trabalhava muito, muito mesmo, ele não tinha como hobby, igual os amigos dele, ficar pegando mulher, sabe, ele era bem nice mesmo, ele nunca tinha sido casado, então ele não tinha aquele passado, querendo ou não, conturbado, de ex-mulher, filho, enfim. Ele era super nice, um ótimo partido. A partir daí, então, eles foram se encontrando, a cidade era pequena, então, querendo ou não, eram os mesmos lugares. A Taylor também gostava de coisas do campo, então eles faziam várias e várias coisas juntos. O Wade, ele trabalhava com a venda de porco do mato, javali, então a Taylor caçava javali com ele, ela dirigia trator, nem sei se trator fala dirigir, mas enfim. Ela dirigia trator, tipo assim, estava sempre ao lado dele. Os amigos dele adoravam ela, falavam, nossa, Wade, você tirou a sorte grande, que menina legal, ela é super divertida e ela faz questão de estar presente. Porque não é, gente, toda mulher que vai encarar caçar javali, Eu não vou. Mas enfim, ela estava sempre lá e todo mundo gostava muito dela. A Taylor falava que a família dela tinha muito dinheiro. Ela dizia que os avós dela, eles eram responsáveis, por controlar o dinheiro de todos os poços de petróleo de um determinado lugar aí. Então ela falou que em algum momento ela se tornaria milionária, porque os avós já tinham separado, um bom montante para ela, mas que ela só não tinha recebido ainda porque a mãe estava brigando, por conta desse dinheiro na justiça e não deixava ela receber. Ela falou também que ela odiava a mãe dela e que a mãe dela odiava ela. De repente, a Taylor vendeu todos os seus móveis e se mudou para a casa do Wade. Ela falou que estava com medo de morar sozinha, porque a mãe dela era uma louca, então ela estava com receio da mãe tentar fazer alguma coisa contra a vida dela. E aí ela falou assim pro Wade, então, eu tô com medo, eu acho melhor eu morar com você, porque eu vou me sentir mais protegida. E aí, da segunda para a terça, ela se mudou de mala e cuia para casa do cara. A Taylor já tinha 2 filhos, um filho e uma filha do antigo relacionamento dela. Quando ela foi morar com o Wade, ela fazia de tudo, gente, só faltava adivinhar o que o cara queria. Ela estava sempre ali agradando ele. Ela limpava a casa, ela cortava a grama, ela pintava a parede, ela cuidava dos animais, ela fazia janta, fazia almoço, tipo assim, ela fazia de tudo. E pro Wade, querendo ou não, tava tudo
ótimo, tava uma maravilha. Um belo dia, a Taylor chegou então pro Wade e falou assim: olha, o dinheiro da minha avó tá para sair e que ela iria receber um montante de mais ou menos 8 milhões de dólares. Pois é, a partir daí, em novembro de 2019, os dois começaram a comprar vários itens bem caros. Gente, eles compraram gado, carros, um trator de 60 mil dólares, uma caminhonete de 87 mil dólares, uma outra de 100 mil. Eles compraram até um carro para a mãe do Wade. Então, assim, o Wade, ele estava deslumbrado, ele estava enfeitiçado. A Taylor chegou a falar com ele assim: olha, escolhe uma propriedade bem grande, não importa onde, não importa o valor, que eu vou comprar para você. E rapidamente ele escolheu uma bem baratinha, coisa de 4 milhões de dólares. E ela falou assim: não, beleza, eu vou ligar lá, vou conversar com o corretor e se você gostar, né, a gente vai lá ver, se você gostar, eu vou comprar para você. Gente, eles se conheciam há 3 meses. 3 meses. Eles já estavam namorando, ela estava morando dentro da casa dele e eles estavam comprando esses tanto de trem junto. Eles foram então lá ver a tal propriedade e é claro que o Wade amou logo de cara, ele ficou assim apaixonado, né, com aquele terreno. E a Taylor falou então que iria comprar. Inclusive eles saíram de lá meio que já com um contrato quase fechado, né, praticamente fechado. A Taylor disse que iria comprar com certeza. Foi feita até uma reunião, né, uma cerimôniazinha ali na família do Wade para eles darem a notícia. Então a Taylor, ela ficou bem no centro assim, ela deu a notícia, todos ficaram muito felizes, parabenizaram os dois. A mãe dele estava um pouco, né, preocupada, porque querendo ou não era um passo muito grande, mas enfim, a família estava comemorando. Porém, após 3 semanas dessa farra do boi, a Taylor ligou para a sogra e falou: olha, tem como a senhora deixar o carro, né, o carro que ela ganhou de presente, lá na casa do Wade, porque a concessionária vai passar para pegar para revisão. E aí a sogra achou aquilo um pouco estranho, né? Ela falou assim: mas revisão? E aí ela ligou na concessionária, né, sem a Taylor saber, claro, e falou: olha, o que está acontecendo, que meu carro está precisando ir para revisão, acabei de ganhar o carro, enfim, é novo. E ela falou, né, a funcionária da loja falou: olha, então, na verdade, o carro ele está sendo recolhido, ele foi confiscado por falta de pagamento. Então, assim, né? E aí, vocês lembram do terreno que ela foi olhar? Então, eles chegaram a assinar contrato. Só que o dinheiro nunca caiu na conta do vendedor. E aí o corretor ligou para ela e falou assim: olha, checa seus fundos aí, tá acontecendo alguma coisa, ele não recebeu, né? Tudo com muito jeito, muita educação. E aí a Taylor, ela passou para o corretor o telefone da agente financeira do banco dela, para que ele conversasse então com a agente financeira, porque ela não sabia o que tinha acontecido. E aí esse corretor, ele tentou inúmeras vezes entrar em contato com essa mulher, né, com essa agente financeira, nunca conseguiu, ela nunca respondia as mensagens, nunca atendia telefonema, até que um dia o corretor recebeu um e-mail dessa agente falando assim que ela não iria compartilhar os dados da cliente dela, que era muito grosseiro da parte dele ele ficar insistindo, incomodando. Então, assim, como quem diz assim, desaparece. Aí ele passou tudo para Taylor, ela foi e veio com uma história que o tio dela iria mandar uma entrada grande e depois, né, que a herança da avó dela saísse, então ela pagaria o restante. Só que esse dinheiro do tio também nunca chegou. E aí, com o passar do tempo, gente, ela ia criando história. Cada vez era uma história para poder ir enrolando ali o corretor. Todo o dinheiro que ela tinha falado que ia receber nunca chegou. O casamento, né, entre os dois começou a ir mal. O Wade, na verdade, ele estava ali, mas parecia que ele não gostava tanto assim da Taylor. E ela começou a reparar. E aí ela fez o que, assim, uma coisa que a gente não deve fazer. Ela começou a cobrar amor dele. Ela ficava atrás dele o tempo todo. Ela chegou a comentar com algumas pessoas que ela achava que o Wade estava, né, traindo ela com outra mulher. E assim, é um saco isso, né? Enfim, o Wade, na verdade, ele parecia mais que ele gostava das coisas que ela fazia e que ela comprava para ele, do que de fato assim sentir amor por ela. Já ela era um grude.
Em janeiro de 2020, aos 27 anos, a Taylor deu a notícia para o marido de que ela estava grávida. E aí ela começou, rapidamente a avisar para todo mundo, a família dele, os amigos, todo mundo. Ela começou a, falar que estava grávida, ela estava muito empolgada. Ela começou a comprar tudo que ela via de bebê na frente dela. Ela encheu a casa do Wade com berço, com fraldas, roupinha de bebê, creminhos e tudo mais. O Wade, ele estava assim um pouco assustado. Para ele, aquilo tudo era muito inédito, porque embora a Taylor já tivesse 2 filhos, ele nunca tinha sido pai. Então ele estava meio que assim existindo ali naquela cena. Ele não estava tão feliz e empolgado como ela. Ele não chegou a pedir ela em casamento em nenhum momento. Não que tenha, mas assim, ela já morava dentro da casa dele, já estava esperando um filho dele. Então, assim, querendo ou não, sei lá, acho estranho. Para mim, era um sinal bem claro mesmo, seria um sinal que o cara não quer ficar comigo, eu não sei. Acho estranho, pode ser um pouco acelerando as coisas, mas enfim, ela já estava grávida, né? As pessoas ao redor, família, amigos, os vizinhos, viam aquela situação como se o Wade estivesse sendo obrigado a fazer aquilo tudo. Mas que todas as coisas que a Taylor comprava e todas as coisas que ela fazia por ele, como que ela cuidava dele, da casa, ajudavam ele, nessa obrigação. A Taylor, então, ela marcou o chá revelação. E antes disso, ela enviou para algumas pessoas o teste de sexologia do bebê. E essas pessoas eram, assim, amigos do Wade, a mãe dele, pessoas bem próximas. E aí teve uma amiga que falou assim, uai, mas que engraçado, a data desse exame aqui é de 2016, ligou para a Taylor e comentou isso. E a Taylor meio que ficou assustada, falou assim, não, deixa eu ligar então no laboratório. Depois ela ligou de novo para essa amiga e falou, não, sabe o que foi? É que nesse dia o laboratório teve mais de 200 impressões erradas, mas eles falaram que já vão me mandar, o teste certo, e disseram também que o gênero tá certo, que é menina, então assim, tava tudo certo. Bom, o chá aconteceu, o clima tava assim meio tenso, eles colocaram um bezerro com, porque eles eram fazendeiros, essa vida de fazenda, então chegou um bezerro com um laço rosa, assim, os filhos dela estavam ali também, o pai dela tava, então foi um clima meio esquisito, assim, mas enfim, celebraram lá a chegada do bebê e tudo mais. Após o chá revelação, a Taylor postou várias fotos, na internet e muitas pessoas viram. A cidade era pequena, todo mundo se conhecia e aquilo meio que chocou uma galera, porque muita gente sabia que a Taylor não podia engravidar. Ela foi mãe aos 17 anos do primeiro bebê dela e quando ela tinha 21 anos, ela teve o segundo filho. Mas ela teve um problema nas trompas e aí ela teve que passar por uma histerectomia, que é quando a mulher retira o útero, então ela não pode mais gestar, se torna impossível. E muita gente sabia disso. Nesse momento, a Taylor já estava comprando vários ultrassons falsos online e ela usava nesse ultrassom o mesmo nome, ela colocava ali na falsificação o mesmo nome da clínica aonde ela fez a histerectomia. Então as pessoas começaram a ver aquilo online, principalmente da clínica, e pensaram, gente, o que essa mulher está fazendo? Ela não pode nem ter filho. Eles tinham certeza, ela não tinha útero, não tem como. E ela, assim, nem se dava ao trabalho de disfarçar, tava todo mundo sabendo. E eles não podiam falar porque tinha um negócio da tal de lei de privacidade. Isso só pode ser quebrado se a vida de alguém ou alguma coisa estiver sendo colocada em risco. Então não era o caso. Um tempo antes de anunciar a gestação, a gravidez, a Taylor ela chegou a ficar muito obcecada com a gestação de uma amiga dela. Uma amiga dela engravidou e ela queria saber tudo. Ela queria saber dos exames, das consultas, ela queria saber como é que o bebê estava indo. Ela chegou a pedir para essa amiga a senha do aplicativo que faz esse acompanhamento gestacional e a amiga assim ficou meio assustada. Quando foi um tempo depois, ela perguntou para 2 amigas se uma delas não podia ser barriga de aluguel para ela. E as amigas falaram assim, não, não. Então assim, se afastaram e tudo. E depois de um tempo, essas mesmas amigas viram a Taylor anunciando que estava grávida. Então o povo já estava sacando o que estava acontecendo ali. Certo dia, o Wade começou a receber
várias mensagens de ódio de vários números diferentes. Eram mensagens do tipo assim, como é que é? Sua mãe odeia a Taylor, se mate por favor, empurre a Taylor da escada abaixo. Ela também recebia, né, mensagens estranhas que diziam, você o enoja, ele não gosta de você, sua gorda. Então, assim, coisas muito esquisitas, né, essas mensagens, os dois começaram a receber, e a Taylor começou a falar, né, depois de um tempo, que era a mãe dela que estava mandando aquelas mensagens, que a mãe dela odiava ela, que a mãe dela mandou um monte de mensagem falando que tinha invadido o computador dela e queria destruí-la. A Taylor, então, depois disso, ela ligou pro tal corretor lá daquele terreno, gente, 4 milhões, pois é, ligou para ele e falou assim, então, olha, não vai ter como eu fechar o negócio porque a minha mãe, ela invadiu meu computador, ela alterou as senhas, ela entrou em contato com o banco, ela mudou tudo, então eu não tenho mais acesso a nada, não tenho mais como ter acesso a esse dinheiro, infelizmente eu vou ter que cancelar, né, o contrato. O Wade começou a ficar meio cabreiro com aquilo, porque assim, a verdade é que ele não conhecia a Taylor, né? Ele não sabia nada assim muito a respeito dela, sabia por alto, sabia o que todo mundo sabia ali da cidade, mas nunca tinha aprofundado para saber exatamente quem ela era. Um pouco antes de conhecer o Wade, a Taylor chegou a perder o emprego dela porque ela arrumou umas falcatruas lá no trabalho, ela se passou pela chefe, e ela foi mandada embora. E depois disso, ela começou a trabalhar com business de fotografia. Isso foi ali em meados de 2019, pouco antes deles se conhecerem. E aí nesse business de fotografia, né, que ela assim, né, fazia para todo tipo de evento, casamento, aniversário, enfim. Ela foi chamada para trabalhar num casamento em setembro de 2019 da Reagan Hancock. E aí nesse casamento, a Taylor, ela fez amizade, gente, com todo mundo. Ela foi super gente boa, ela tirava foto, tirava selfie com a galera que tava lá, né, os convidados do casamento. E assim, todo mundo gostou tanto dela que ela foi chamada para ficar depois da festa, sabe? Aquele povo que só fica assim, os amigos bebendo depois da festa. Pois ela foi chamada e assim, interagiu super bem com todo mundo. Guarda essa informação. A Taylor continuava comprando, né, os ultrassons fake, as barrigas, porque tinha que, né, gente, updating essas barrigas à medida que os meses iam passando. Então ela ia comprando todo esse material, ia postando nas redes sociais, o povo ia vendo. E assim, para a sorte dela, naquela época era pandemia, então o Wade, ele não podia acompanhá-la nas consultas médicas. E assim, ela, gente, ela era tão audaciosa, tão petulante, que ela pegava a mão das pessoas e falava assim, olha, sente o bebê. E as pessoas sentiam, meu Deus. Assim, a Taylor, ela falava que o Wade não podia vê-la nua, então ela não deixava ele vê-la nua em hipótese alguma, porque ela falava que ela se sentia muito insegura por conta das estrias da gestação, transar nem em sonho. E como o Wade era um cara muito ocupado, ele não tinha tempo para perceber nada. A Taylor chegou a contratar, né, uma fotógrafa profissional country, ali uma coisa bem rústica mesmo, bem fazenda, para fazer um ensaio fotográfico um mês antes do bebê nascer. E foi aquele ensaio lindo, ela estava super animada, aquele barrigão. Bom, gente, chegou, né, um tempo, foi passando isso aí, que uma amiga, uma ex-amiga, na verdade, da Taylor, ela resolveu contar para uma amiga do Wade que a Taylor tinha passado pela esterectomia e que ela não podia ter filhos. A amiga ficou chocada, já desconfiava. Essa mesma amiga que viu o exame com a data de 2016. Ela então contou tudo, ligou correndo e contou tudo para a mãe do Wade. A mãe do Wade falou assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ela não contou para o Wade. Ela disse que não tinha nenhuma prova, não tinha nenhum dado médico, ela não tinha como provar que aquilo era verdade, mas que ela tentava plantar dúvidas, né, na cabeça do filho. Só que essas dúvidas geravam dúvidas nele também, e aí ele ia lá e perguntava, né, para Taylor, para tentar tirar a dúvida. E aí ela começava a responder e falava, mas peraí, por que você está perguntando isso? E aí começou a reparar que era a mãe dele, então começou um cabo de guerra, aquilo ali se tornou um cabo de guerra, porque a Taylor falava, sua mãe não quer ver a gente feliz, sua mãe não quer que eu tenha um filho de você, e
todas essas coisas, ela falava que estava muito sensível por causa da gestação, que ela já não estava comendo direito, enfim, aquilo ali foi tornando uma bola de neve. A amiga do Wade, né, aquela que sabia da esterectomia e que contou para a mãe dele, ela ficou muito furiosa. Então ela ligou para a Taylor e confrontou a Taylor. Falou, olha, eu sei que você tem esterectomia e tal, não sei o quê, e que você não pode ter filhos. E meio que assim, encurralou a Taylor e a Taylor desmentiu tudo. Falou que, na verdade, ela tinha feito aquilo porque a mãe dela tinha obrigado ela. Gente, uma história da carochinha. A amiga do Wade não engoliu, ela resolveu investigar essa história. Ela foi atrás, ela descobriu, ela acabou conhecendo uma amiga da tia da Taylor. E aí ela conseguiu o telefone dessa tia, ligou para essa tia e pegou o telefone da mãe da Taylor. E aí ela ligou para a mãe da Taylor e falou, olha, o que é que tá acontecendo? Você sabe que sua filha tem isso, blá, 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 blá. A mãe falou, olha, é verdade mesmo, ela tem, eu não posso contar nada porque ela me ameaçou. Ela falou que se eu contasse, eu nunca mais ia ver a minha neta, né? A filha que a Taylor já tinha tido, que elas não tinham herança nenhuma, que era tudo mentira, né, da Taylor. E aí essa amiga contou tudo pra mãe do Wade. Só que a mãe do Wade falou, olha, eu não tenho como provar, eu não vou contar isso pro Wade. A amiga falou assim, não, mas então eu vou. E aí, gente, ela contou tudo pro Wade. Contou que a Taylor não podia ter filhos, contou o que a mãe dela falou, da herança, que não existia e tudo mais. Mas o Wade, ele falou assim, olha, a mãe dela tá mentindo. Ela já me falou, essa mãe dela é muito problemática. Porque assim, naquele ponto da situação, a Taylor já tinha feito a cabeça do Wade contra a mãe dela. Então na cabeça dele, a mãe dela não prestava. Qualquer coisa que a mãe dela falasse, ia ser mentira. Ele já estava, né, com o cérebro treinado para aquilo. Inclusive, o marido dessa amiga, né, que também era amigo do Wade, ele também tentou conversar, como quem diz assim, de brother para brother, para tentar falar com o Wade exatamente o que estava acontecendo, que ele estava sendo enganado. Mas o Wade, ele não queria saber, inclusive ele começou a se afastar de todas as pessoas que estavam falando mal da Taylor. Quem sabia da verdade estava ansioso para saber, né, o que a Taylor iria fazer quando chegasse o dia do bebê nascer. E o dia chegou, e o bebê não nasceu. E ainda assim o Wade não desconfiava de nada. Ele falava que, sei lá, porque ela não estava comendo direito, então que talvez o bebê estivesse muito pequenininho e não tivesse pronto para nascer, ou que ela ainda não estava pronta também. Assim, era bem fácil enganar ele. Aquela altura do campeonato, já não dava mais tempo dela, né, criar um aborto espontâneo. Então o pessoal da clínica já começou a ficar em alerta. Eles sabiam, né, que ela iria aprontar alguma coisa. Então eles estavam imaginando que ela iria tentar roubar um bebê. Então todos já estavam de sobreaviso, como quem diz assim, fiquem de olho. No dia 5 de outubro de 2020, 13 dias após o suposto parto que não aconteceu, eles tinham, né, a Taylor e o Wade, uma consulta marcada com o médico no hospital naquela manhã, para poder, né, já internar e já ter o parto, né, já marcar ali o parto, nascer o bebê. Porém, naquela manhã, a Taylor acordou o Wade falando que estava sentindo um cheiro de fumaça. E aí ele foi olhar o que era, e na verdade a parte de baixo da casa estava sendo queimada, sendo consumida pelo fogo. Ele rapidamente, ele tinha experiência, ele foi lá e apagou o fogo. E aí, depois disso, ela chegou falando que, na verdade, o hospital tinha sofrido um atentado, né, de bomba, então que ela não iria de jeito nenhum para o hospital. E aí o Wade ficou meio cabreiro com aquilo, né? Ele ligou para o hospital e aí falaram, não tem nenhum atentado. Mas ela falou que aquilo era mentira e que ela não ia de jeito nenhum, bom, e assim ficou. Quando foi no dia 9 de outubro de 2020, ou seja, 17 dias após o suposto parto que não aconteceu, eles tinham combinado, né, de sair bem cedinho, 4 horas da manhã, para poder carregar o caminhão com os javalis e que eles iriam sair para poder vender esses javalis e depois eles iriam encaminhar para o hospital para poder ver o que estava então acontecendo, né, com essa gestação atrasada. Só que naquela manhã a Taylor falou que não estava se sentindo muito bem e que era melhor o Wade ir na frente. E ele falou assim, mas era combinado, poxa. Ela falou, não, mas precisa vender esses javalis, você vai na frente.
e eu te encontro no hospital. O Wade, então, saiu de casa, né, de madrugada, carregou o caminhão todo sozinho, com os javalis, saiu, e ele demorou, gente, 4 horas e meia para poder chegar no tal suposto comprador. Quando ele chegou lá, o cara virou para ele e falou assim, mas eu não pedi javali, eu não fechei nada. Ele falou assim, não, você conversou com a Taylor há uns dias atrás. Ele falou assim, não, eu realmente conversei, mas eu não fechei nada com ela. Então o Wade foi ver que aquelas mensagens que o cara tinha recebido eram de um outro número. Resumindo, a Taylor tinha feito uma negociação fake, de um número fake, e feito o marido dirigir esse tanto de hora à toa, só porque ela queria, né? Ela já tinha tudo arquitetado na cabeça dela e ela queria colocar em prática. Enquanto o Wade tentava fechar a negociação dos javalis, a Taylor estava sendo parada pela polícia. Ela foi pega dirigindo pelo acostamento e com um pisca-alerta do carro ligado. Então a polícia parou ela, né, para saber o que estava acontecendo, e ali ela já estava desesperada, com o telefone na mão, falando que ela estava ligando para emergência, que ela estava indo para o hospital encontrar o marido dela, que ela estava grávida, mas que ela acabou tendo o filho dentro do carro. E aí o policial falou, e cadê o bebê? Ela falou, tá aqui, e aí mostrou o bebê ainda tava, tadinho, todo aquele líquido amniótico, enfim, com cordão umbilical. Ela só falou assim, meu filho nasceu, eu preciso de ir para o hospital, cuidem dele. E aí o policial falou, olha, então beleza, a ambulância tá chegando, calma. Realmente a ambulância chegou muito rápido, ela só queria saber se o bebê estava bem, e eles colocaram ela na maca, e aí ela foi encaminhada para o hospital, né? Durante o caminho ela ligou para o Wade e falou, olha, eu tive nosso filho dirigindo, eu tô numa ambulância, tô indo para o hospital, me encontra lá. O Wade ficou assim meio apavorado, ele falou assim, olha, beleza, eu só tô acabando de resolver essas coisas aqui do javali, já tô indo, te encontro lá. Mas na verdade, gente, ele achou até que ela tava zoando. Chegando ao hospital, a equipe médica desconfiou, né? A Taylor não tinha nenhum sinal de uma mulher que tinha acabado de dar à luz a um filho. Eles então começaram ali a conversar entre eles, ela negou a fazer o exame, né, que comprovava se ela estava ou não com hemorragia. Ela fez, né, ela passou por ultrassom e também fez o teste de HCG, e nos dois foi confirmado de que recentemente ela não tinha passado por uma gestação. Os policiais então começaram a interrogá-la ali mesmo no hospital, e ela começou a dar uma de João sem braço, falar que não sabia o que estava acontecendo, que o bebê era dela, que ela não estava entendendo por que eles estavam fazendo aquele tanto de pergunta para ela. Então a polícia falou assim, olha, se a gente chamar um médico, o que o médico vai falar? Vai falar que você deu à luz ou não? Ela falou, não, vai falar que eu acabei de dar à luz, porque o filho é meu, por isso e aquilo. Então chamaram um médico e o médico confirmou que não, que ela não tinha dado à luz, que ela não tinha tido filho nenhum recentemente. Bom, aí naquele momento a Taylor já ficou encurralada e dali ela já foi algemada e levada presa. Antes disso, né, antes dela ser levada, o Wade chegou no hospital. E aí, antes dele conseguir chegar para falar com ela, os policiais já abordaram ele. Ele ficou assim assustado de ver policial no hospital e levaram ele para uma sala, porque, querendo ou não, a polícia achava que o Wade também estava envolvido nessa trama toda. Fizeram algumas perguntas para ele e depois contaram para ele, olha, o que aconteceu é isso, a sua esposa roubou esse bebê de algum lugar, a gente não sabe como ainda, mas ela foi levada presa. E o Wade ficou assim meio que sem reação. Gente, ele ficou tão chocado, sei lá, é a mesma coisa que eu abrir minha janela aqui agora e ver um foguete da NASA, um ET, não sei. Ele não tava, ele sabe quando a pessoa fica tão em choque, incrédula, que ela não tem reação nenhuma, então ele não tava conseguindo reagir a nada. O Wade, então, depois de um tempo, ele acabou sendo liberado, a casa dele foi toda revistada e ele também foi informado de que o bebezinho, infelizmente, não resistiu. Bom, enquanto isso, do outro lado da cidade, o marido da Regan. A Regan, gente, é aquela mulher que contratou a Taylor para ser fotógrafa do casamento dela, lá em setembro de 2019. Que a Taylor fez amizade no casamento, ficou depois da festa, então é essa mulher. O marido dela estava ligando para ela e ela não atendia. Ele mandava mensagem, ela não respondia. Ele começou a achar aquilo estranho. Ele foi, pegou, ligou para a mãe dela.
né, para a sogra dele. A mãe dela falou que também não sabia, que provavelmente ela estava no trabalho. Então ligaram no trabalho, ela também não estava lá. A mãe falou assim, não, então eu tenho que ir lá, vou lá ver o que está acontecendo. Foi até a casa da Regan. A Regan e o marido dela, eles já tinham tido uma filha antes. Então ela estava grávida, né, do segundo bebezinho. Quando a mãe chegou lá, ela já achou estranho porque ela viu a garagem aberta. E ela falou que eles não tinham o costume de deixar a garagem aberta. Então ali na entrada da garagem, ela já viu uns rastros assim de sangue. E ela pensou que fosse o cachorro, que pudesse ter machucado a pata. Foi andando, na hora que ela abriu a porta da garagem para poder entrar dentro da casa, ela já viu uma pegada de sangue. Ali ela assustou, ela chegou a fechar a porta, mas ela falou, não, calma, deixa eu ir lá. E aí quando ela entrou, a Regan, né, já estava sem vida e aquela cena de terror mesmo. Bom, ela ficou apavorada, ela ligou para a polícia, ligou para o genro, a polícia foi lá. E aí, quando a polícia chegou, ela falou, a minha filha estava grávida, eu preciso que vocês encontrem o bebê, aonde que tá o bebê. E ela só gritava, só chorava muito, ela estava desesperada, gente. Ela tinha acabado de perder uma filha dela e o neto, ela não sabia nem onde estava. Bom, a polícia teve que checar o corpo, viu, né, todo o estrago feito ali. Não vou entrar em detalhes, mas, assim, o bebê foi retirado do ventre da Regan, usando, assim, métodos não convencionais, vamos falar desse jeito para o vídeo não cair. Um boletim de ocorrência foi feito, né, por conta da falta do bebê, e depois de um tempo a família da Regan recebeu um telefonema da polícia dizendo que eles já estavam com a possível suspeita, né, do crime. A família da Regan perguntou o nome e eles falaram que era Taylor Parker. Na hora o marido da Regan falou, mas espera aí, essa mulher esteve aqui em casa tem 2 dias. E a mãe dela falou, a mãe da Regan, mas ela não foi a fotógrafa do casamento da Regan? Então eles chegaram, né, ali à conclusão que a mesma pessoa que tinha fotografado o casamento, que era amiga da Regan, que tinha ido na casa dela 2 dias antes, porque ela sabia exatamente que naquele dia seria o dia do parto da Regan, essa mesma pessoa foi quem cometeu o crime. Em setembro de 2022, a Taylor foi a julgamento acusada de homicídio qualificado. Nesse julgamento, várias e várias pessoas foram depor contra ela, inclusive a própria mãe dela, que disse, né, que a Taylor era uma mentirosa, que ela tinha criado todas aquelas histórias, que ela nunca ameaçou a filha, que ela nunca fez nada de mal para a Taylor, que nunca teve nada de herança e nem nada disso, e ameaça de dinheiro, enfim. Ela acabou ali com toda a reputação que a Taylor tinha com a família do Wade. Depoimento após depoimento, né? Eles foram descobrindo que, na verdade, tudo que a Taylor tinha falado para a família do Wade, para o Wade, era tudo mentira. Ela tinha criado, na verdade, uma grande história. Ela criou mensagens falsas, conseguiu diversos números diferentes, inventou pessoas, falsificou documentos, e, por fim, ela roubou um bebê de dentro do ventre da mãe. Foi confirmado, né, ali no tribunal que a Taylor ela fez de tudo naquele dia para poder tirar o marido de casa. Marido não, né? Namorado de casa, por conta da venda dos javalis. Que ela certificou de que a Regan estaria sozinha em casa, porque ela foi na casa da amiga 2 dias antes, então ela sabia dessa informação. E que na manhã daquele dia do crime, ela saiu de casa com um pacote de fraldas e um bisturi. A Taylor foi condenada à pena de morte pelas mortes brutais do bebê da Regan e da Regan, e ela se tornou a 7ª mulher no corredor da morte no estado do Texas e atualmente também a mais jovem. Após a sentença da Taylor, as pessoas passaram a evitar o Wade. Isso é complicado, né? Porque ele não tinha culpa. A mãe dele disse que sofre muito, né? Vendo as pessoas se afastarem dele, que ela não queria, né? Ver o filho passando por isso, é muito triste. Alguns poucos amigos ainda permaneceram, mas a grande maioria o evita. Em 2026, ainda esse ano, a Taylor permanece no corredor da morte, né, na cidade de Gatesville, no estado do Texas. Ela tentou várias vezes reverter a condenação dela, mas todas foram negadas pelo tribunal, inclusive as mais recentes. Ao longo dos 14 meses de seu relacionamento com Wade,
Taylor armou diversos golpes e tentou comprar mais de 20 milhões em imóveis. Ela usou mais de 30 identidades falsas, inclusive se passando por sua mãe. O caso de Taylor Parker não é lembrado apenas pela brutalidade do crime. Ele continua chocando porque mostra até onde uma mentira pode chegar quando ninguém consegue enxergar a realidade por trás dela. Uma história construída durante meses, que terminou destruindo vidas em questão de horas. E talvez a pergunta mais perturbadora permaneça sem resposta. Em que momento alguém deixa de mentir para os outros e passa a acreditar na própria mentira? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que tem 2 vídeos longos por semana e tem vídeo curto todos os dias para vocês. Deixa aqui no comentário também o que vocês acharam dessa história, se vocês já conheciam e qual história que vocês querem que eu conte aqui no canal. Só deixar aqui embaixo que eu vou contar para vocês. Bom, eu quero terminar esse vídeo com uma frase que eu já escutei algumas vezes na vida e eu acho que ela vem bem a calhar, que é o seguinte: se o desonesto soubesse a vantagem de ser honesto, ele seria honesto, ao menos por desonestidade. Bom, então é isso, pessoal. A gente se vê então num próximo vídeo.